Graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No projeto Leia a Bíblia Comigo, nos encontramos em Atos, no livro de Atos, o livro que retrata a história da igreja primitiva, no capítulo 19. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhes responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que, pois, foste batizados? Responderam: No batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importar-me ver também Roma. Tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho. Pois um ourives, chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão
cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: grande é a deusa Diana. Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também as iarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em total confusão. E, na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então, tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente, este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos, a uma voz, gritaram por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente, porque esses homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemaram, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiência e procônsules que se acusem uns aos outros. Mas, se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular, porque também corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. E, havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Então, nós vemos aqui uma cidade totalmente transtornada, né? Uma cidade, a cidade de Éfeso, totalmente transtornada, num levante das trevas contra a própria cidade, né? Por quê? Porque a mensagem de Paulo era direta. A mensagem de Paulo era contra. Ele afirmava as leis espirituais, o 2º mandamento, que fala a respeito de não fazer imagem de escultura. Então, a fala de Paulo era reta e direta contra a idolatria. E esses que tinham a profissão de fazer os deuses, de esculpir os deuses, se levantaram, fazendo uma grande confusão na cidade, né? Mas o capítulo 19, ele também mostra o batismo em 2 etapas, né? O batismo de João era preparatório, como Paulo fala, preparatório, era de arrependimento, e o de Jesus Cristo era um ato redentor, né? E também a gente vai vendo na leitura que já o batismo no Espírito Santo dá poder e autoridade para expulsar demônios, curar os enfermos e falar ousadamente da mensagem que salva e liberta o pecador. O capítulo 19 também revela o início da igreja em Éfeso, né? E a profundidade, gente, olha a profundidade que ela adquiriu, né? Ao longo do tempo, porque por 2 anos, né? Olha, versículo 10, né? Durou isto por espaço, vou ver o 11, né? Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. A escola de Tirano era uma sala alugada, onde Paulo diariamente durou isto, versículo 10, por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos, né? Então, revela o início da igreja em Éfeso e a profundidade que ela adquiriu por causa da palavra. Paulo era o professor dando aula na escola de Tirano, essa sala alugada todos os dias, e ela funcionava das 11 às 16 horas. Mostra que aqui está revelando
O primeiro seminário que aconteceu na igreja primitiva, um seminário preparatório para evangelistas e pastores, né? E os milagres foram concedidos por Deus para combater naquela área ali, na área da Ásia, combater as mentiras de Satanás, a magia, o espiritismo, bem como a idolatria, que é abominável ao Senhor Deus, né? E era tão acirrado as mentiras de Satanás. Nós vemos aí, né, os filhos do sacerdote, os filhos de Seva, né? Eles querendo expulsar demônio em nome de Jesus, que o Paulo conhecia. E o que aconteceu com eles? Levaram uma surra de Satanás, né? Os espíritos malignos avançaram sobre eles e levaram uma surra. Por quê? Porque para receber o batismo com o Espírito Santo, precisa receber Jesus no coração. E só então nós recebemos o batismo com o Espírito Santo. E aí então nós recebemos do Senhor o poder e a autoridade para expulsar demônios, curar os enfermos. Então, queridos, que Deus possa nos dar a ousadia do Espírito Santo, que possamos verdadeiramente ser, né, discípulos do Mestre, caminhar no caminho com Ele, andar e permitir que Deus use as nossas vidas, né? Vamos orar? Hoje, quinta-feira, 11 de abril, e nós vamos então orar pelos nossos amigos de perto, amigos de longe, amigos queridos. Hoje nossa oração será direcionada para esses queridos amigos nossos, né? E aí, na nossa foto, a imagem de alguns que são queridos para mim no meu coração, que moram no meu coração. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco diante do Senhor neste dia. Quero, Pai, te agradecer, Pai. Obrigada pela tua palavra. Obrigada, Deus, porque Atos 19 mostra para nós que o ensino é importante, que a escola que Paulo abriu, que Paulo criou ali, denominada Escola de Tirano, naquela sala. E por 2 anos, Paulo ensinou aqueles que ele havia separado para a obra de evangelização, para a obra de pastoreio. Paizinho querido, como é tremendo, como que ao ler a tua palavra nós vamos sendo instruídos, Pai. As coisas espirituais vão sendo reveladas, Pai. Ninguém cria nada do nada, Senhor. Tudo é criado por instrução, por ordem, por obediência à tua palavra, Pai. E o apóstolo Paulo nos dá o exemplo primordial de que é necessário preparar aqueles que estão na liderança, que é necessário ensinar aqueles que estão na liderança, Pai. E nós vemos aqui todo o cuidado do apóstolo Paulo, que por 2 anos ali na cidade de Éfeso, ele instruiu, ele orientou, ele ensinou aqueles que ele separou, Pai, exemplo de Timóteo. Ó Deus de poder, nós te agradecemos, te agradecemos, Pai, porque nada fica oculto na tua palavra, tudo vem à tona, tudo é revelado. Muito obrigada, Pai, pela tua palavra, Pai. Muito obrigada, Deus, porque nós aprendemos com ela, Senhor, porque ela nos direciona, Pai, ela nos instrui, Deus. Pai, eu te agradeço pelo privilégio que tenho de poder tê-la no meu colo, de poder lê-la, de poder aprender com ela, Senhor. Obrigada, Pai, obrigada por esta palavra tão preciosa, Pai. Obrigada, Pai, por esta palavra norteadora, essa palavra instrutiva. Muito obrigada, Pai. Obrigada pelo entendimento, Pai. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, Pai. Porque é lendo a tua palavra que verdades profundas são reveladas ao nosso coração. E eu sou grata a Ti. Eu sou grata a Ti por morar num país livre, onde nós podemos
com alegria abrir a palavra em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer hora, Pai, onde a palavra não está escondida, Pai. Deus, obrigada por morar aqui, obrigada por esse tempo na minha vida, Deus. Obrigada, Senhor, eu te agradeço pelo privilégio, Pai, de ter acesso ao Senhor, pela oração, pela súplica, ter acesso à instrução, ao Espírito Santo, Pai, a divina do Espírito Santo com graça. Muito obrigada, Pai, muito obrigada, Pai, porque Tua palavra é confirmadora, ela confirma os nossos atos, quando eles estão alinhados com o Senhor, Pai, eu te agradeço, Deus. Pai, eu venho a Ti te pedir perdão, Senhor, me perdoa, Pai, eu já quero apresentar o dia de hoje diante do Senhor, Pai, quero apresentar diante de Ti meu dia, todas as minhas ações, todos os meus pensamentos. Pai, eu te peço ao Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo de Deus leve cativa a obediência do Senhor todo o meu pensamento, todo ele, tudo que eu pensar, e antes de eu agir, que as minhas ações, elas sejam levadas cativa à obediência do Senhor, e que eu não venha, Pai, porventura, no dia de hoje, quebrar nenhuma das Tuas leis, Pai, que as minhas ações possam revelar a presença do Espírito Santo na minha vida, de forma tremenda, de forma extraordinária, Pai. Eu te peço isso, Senhor, me dá um dia cheio da Tua presença, Pai. Que as minhas ações revelem o Cristo que eu sirvo. Que eu seja a carta viva do Senhor no dia de hoje, Pai. Pai, eu apresento a Ti, ó Deus, os enfermos, Deus, dos meus relacionamentos, os enfermos que eu conheço. Eu apresento a Ti, ó Deus, a vida da Dona Isabel lá naquele hospital, a vida da Cláudia e sua família. Eu apresento a vida da Dona Isabel. Eu oro a Ti por ela, Senhor. Eu peço que o Senhor restabeleça toda a saúde daquela mulher, Pai. Reabilite, Deus, os seus movimentos. Pai, entra ali com providência, com cura. Deus de poder e de graça. Nós repreendemos, tomamos a autoridade que há em Cristo Jesus e repreendemos toda a enfermidade. Repreendemos toda a enfermidade no corpo de Dona Isabel e ordenamos que a enfermidade se retire em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós oramos em nome de Jesus. Pai, eu oro a Ti pela vida do pastor Marcos, Deus, eu oro a Ti por ele, repreende toda a enfermidade na vida do pastor Marcos, Pai, na luta dele contra o câncer, que o Senhor esteja ali, ó Deus, consolando, trazendo refrigério para sua família, para sua casa. Pai, eu oro a Ti, ó Deus, pela minha sobrinha, Carla Fabiana, na luta dela contra o câncer. Pai querido, que toda enfermidade seja repreendida. Toda enfermidade seja repreendida na autoridade do nome de Jesus. Pai querido, que ela receba o Espírito Santo, que ela tenha um encontro com Deus vivo e verdadeiro, com o único Deus que pode libertá-la, que pode remi-la, que pode trazer para ela consolo, cura, libertação. Pai, que ela tenha um encontro contigo, Pai. Pai, eu oro a Ti, ó Deus, pelo meu neto Isaac, Pai. Eu te peço a cura completa, Pai, a cura completa do Isaac. Pai, na autoridade do nome de Jesus. Deus, eu decreto, Pai, a saúde. Eu decreto que todo espírito de enfermidade que atua na casa da minha filha Alessandra, na casa do meu genro Daniel Pereira, eu ordeno que o espírito de enfermidade bata em retirada. Bota ouvido para ouvir, espírito de enfermidade que atua na casa da minha filha Alessandra. Eu te ordeno que você saia sem direito a retorno, saia sem retaliação. A ordem é para sair, espírito de enfermidade que tem assolado a casa da minha filha, com enxaquecas, com autismo, com rinites, com todo tipo de enfermidade. A ordem é para sair.
Saia em nome de Jesus, saia em nome de Jesus. Nós ordenamos que saia, a ordem para sair. Decretamos no mundo espiritual, decretamos minha filha Alessandra com o meu genro, ligados no mundo da luz, desligados do mundo das trevas, para a glória do teu nome, Pai. Decretamos saúde completa para a casa da minha filha Alessandra, Pai. Ó Deus de poder, Deus de graça, Deus de maravilhas, opera os milagres na vida do teu povo, Pai. Declara, ó Senhor, nós te pedimos isso, Pai. Cura todas as enfermidades, a vida de Marina, Senhor. A vida, Deus, do irmão Eugênio, dá saúde para ele. Pai, nós oramos, te pedimos a tua bênção, a tua graça, o teu poder, Pai, a tua majestade. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha sobre todos aqueles que estão enfermos. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu oro a ti, Pai, pelos enfermos, clamando a tua misericórdia, o teu cuidado, a tua proteção, Pai. Oh, Deus de poder, entra com providência de cura, Pai, Meu Senhor e meu Deus, eu venho a Ti no dia de hoje, Pai, orar pelos meus amigos de longe, Senhor. Quero colocá-los diante do Senhor nessa manhã. Eu oro a Ti, ó Deus, pela vida da Marlúcia, a vida do Zé Gomes, a vida do Diego e sua casa, a vida, Deus, da Milena, Pai, que a tua filha Milena, ela seja encontrada por um marido, um homem de Deus, um servo do Senhor Jesus, porque a tua palavra diz isso, que as mulheres devem ser encontradas. Então, Paizinho querido, que a tua filha seja encontrada, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, toda a herança hereditária da idolatria, Pai, que seja arrancada da família, Deus querido, da Marlúcia e do Zé, que toda a herança hereditária da idolatria seja arrancada, Pai. Deus de poder, e que Milena, Pai, possa ser encontrada por um marido, por um homem de Deus, um homem justo, temente a Deus, um homem que vai fazê-la feliz em todos os sentidos, Deus de poder e de graça. Visita, Pai, visita a tua filha Milena, cura toda a depressão, Deus, toda a sua estima, Pai, que ela seja curada, Pai, porque ela é filha amada do Deus Altíssimo, Deus, ela é preciosa, Pai, ela é uma mulher linda, Pai, ela é uma mulher que tem um coração lindo, Senhor, uma mulher linda por dentro e por fora. Então, Paizinho querido, entra com providência de cura, de libertação na vida da tua filha, Pai. Deus de poder, eu declaro uma palavra de bênção no dia de hoje sobre a vida de Milena, Pai. Oh, Deus, alcança a sua vida, Pai, Deus de poder, fecha a porta, Pai, dessa herança de idolatria que atua nas gerações ali, Pai, fecha essa porta em nome de Jesus, que haja entendimento, que haja discernimento de luz e trevas dos seus pais, Pai, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, que toda herança seja cancelada, desligada do mundo das trevas, e ó Deus querido, sejam ligados no mundo da luz, para a glória do teu nome, Eu guerreio por eles, Pai, porque me são queridos, Pai, porque moram e têm um espaço especial no meu coração, Pai. Eu guerreio por eles hoje, eu entro na brecha, como diz a tua palavra, eu entro, Pai, na brecha e guerreio por eles, para que todo espírito maligno de heranças, ó Pai, dos seus antepassados, da sua vida, Pai, que todos os pecados, Pai, possam ser confessados, que haja arrependimento genuíno, Pai, nos seus corações, para que eles possam experimentar, Deus, a vida abundante que o Senhor tem para a vida deles. Deus de poder, faz esta obra, Senhor, de cura e libertação na vida da minha querida, na vida da Milena, na vida da sua casa, na vida da sua família, seu pai e sua mãe, que me são tão queridos, Pai. Pai, eu oro a Ti pelos meus amigos de longe, Angelita e Reginaldo.
Deus querido, Deus santo, os teus filhos estão tão longe, Pai. Traz eles de volta para o nosso convívio, Pai. Eu oro por eles, pedindo uma bênção, Pai. Eles estão, ó Deus querido, se preparando para fazer o concurso. Deus de poder, abre a porta de emprego para os teus filhos, Pai, e traz os teus filhos de volta, Pai. Deus, minha filha querida, meu filho querido, Pai, são filhos meus na fé, meus filhos na fé, e eu decreto no mundo de hoje, no mundo espiritual, uma bênção toda especial para a vida do Regi, para a vida da Angelita, para os seus filhos, para os seus netos. Pai, sejam abençoados com a prosperidade do Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu oro, Deus, pela minha amiga, Pai, a minha querida, Deus, a Edith, o Bruno, Pai. Eu oro por eles hoje que estão longe também, Senhor. Eu oro por eles. Pai querido, eu oro e eu invoco o poder da Tua palavra. E o poder da Tua palavra diz que a mulher crente santifica o marido não crente. Pai, a Tua filha há anos te servindo, Pai. Há anos te servindo, Deus. Pai querido, mas o seu esposo tem aquele coração endurecido, empedernido, Pai, empedernido, duro. Deus de poder, venda nos olhos daquele homem, Pai. É uma venda nos olhos, Pai. O Deus desse século, Pai querido, impede o teu filho de crer, o teu filho de se arrepender, o teu filho de se converter. Pai, eu guerreio por eles hoje, Pai. Eu clamo a Ti, Deus, sobre a Tua palavra e sobre a promessa que o Senhor tem de cumpri-la na vida da Edith, Pai. Que o Bruno seja convertido, Pai, que ele se converta, Pai, que o Espírito Santo tenha livre acesso, que todo espírito maligno que atua ali, toda a porta dos espíritos malignos que atuam na vida daquele homem, impedindo aquele homem de receber o Cristo ressurreto, Pai. Eu ordeno que eles batam em retirada e que o Bruno seja livre para escolher amar e servir o Senhor. Pai, perdoa os seus pecados, Pai. Perdoa os seus pecados, Deus. Perdoa, Pai. Deus de poder, e recebe como atos de justiça no teu altar, Pai querido, a fé da tua filha, Pai, nesses anos todos, Pai. Deus, eu oro por eles, Pai. Entra ali com providência, Senhor. Ah, Deus de poder. Eu oro a Ti pelas minhas amigas de perto, meus amigos de perto, Pai. Eu oro a Ti pela vida da Nara, seus netos, seus filhos, a salvação da Tainara, a salvação do Everton, Pai. Eu oro pela Nara, Pai. Que a Tua filha receba do Senhor uma porção dobrada de paz. Paz no seu intelecto, paz no seu interior, paz nas suas emoções, Deus. Eu oro a Ti, ó Deus, pela minha amiguinha Sandra, Pai. Eu oro a Ti por ela, Pai. Eu oro a Ti, ó Deus, que a Tua filha, Pai, que a Tua filha possa vencer as suas lutas. Eu oro a Ti, ó Deus, para que ela seja encontrada, Senhor. Ela quer ser encontrada por um homem justo, um homem fiel, um homem verdadeiro. Pai querido, um homem crente. Ela quer ser encontrada, Deus, porque ela está muito tempo sozinha, Pai. Deus de poder, eu oro por ela, Deus, no dia de hoje. Eu peço a Ti, Deus, o desejo do coração dela é ver seus filhos salvos, rendidos ao Senhor. Eu oro, Deus, pela Sofia, pelo Lucas, a salvação deles, Pai. Eu oro a Ti pela minha amiguinha Sandra, Pai. Eu oro a Ti, ó Deus de poder, pela minha amiga Margarita, Pai. Eu oro por ela, por sua casa. Deus de poder, restitui na vida da Margarita, Deus, tudo aquilo que ao longo dos anos Satanás e seus espíritos malignos têm roubado dela, Pai. Em nome de Jesus, restitui na vida do Ronaldo, Pai. Faz uma bênção, Deus. Deus de poder. Tu conheces, Pai. Toma sua casa diante de Ti, seus filhos, suas filhas. Ah, Deus. Provê na vida da Margarita, provê, Pai. Eu oro a Ti, ó Deus, pela minha amiguinha, Senhora Janaína, sua filhinha, sua casa, seus pais. Deus, a sua filha, Deus, eu coloco a vida de Janaína nas Tuas mãos, Pai. Deus de poder, traga existência na vida dela, Pai.
todo bem, Senhor, traga existência na vida dela, Pai, cura e libertação. Guarda sua vida, protege sua vida, traz provisão sobre sua vida, Pai. Que no dia de hoje, Pai, ela receba do Senhor uma porção dobrada da alegria do Senhor, alegria do Senhor. Pai, minhas amiguinhas aqui de perto, eu te peço que elas recebam do Senhor hoje uma alegria extraordinária, uma alegria sobrenatural da presença do Deus vivo e verdadeiro na vida delas, e que elas possam perceber a presença do Espírito Santo de Deus com elas, Pai. Ó Deus, eu oro pelos sonhos das minhas amigas de perto. Que o Senhor traga à existência toda aquela que sonha, Pai. Eu oro pela amiguinha Josiane, Deus. Eu peço pela vida dela, pela vida da Alice. Eu oro por ela, a vida do seu filho. Eu oro por ela, Deus. Na luta dela agora com 2 empregos, Pai, todo o seu cansaço. Pai querido, que ela seja abençoada com provisão, Pai. Que ela não tenha falta, Deus, mas que ela tenha provisão advinda do céu. Deus de poder, esconde tua filha na cruz de Cristo, Pai. Esconde, Pai. Eu oro a Ti, Deus de poder, pela vida da Cristiane, Pai. Senhor Deus, abre uma porta de emprego para tua filha, Pai. Abre uma porta de emprego, Deus. Ajuda tua filha, Pai. Ela precisa de provisão, então entra com providência, Pai, na vida dela. Tu és Jeová Rafá, Tu és Jeová que nos cura, Tu és Jeová Jirê, o Deus da providência. Pai, nada te falta. Tua palavra diz, ó Deus, que fui moço, eu sou velho, mas jamais vi o Filho de Deus mendigar o pão. Então, Paizinho querido, que as promessas de Deus na vida da tua filha se cumpram, Pai. Abre uma porta de emprego para ela, que é o desejo do coração dela, Pai. Abre uma porta de emprego, não deixa ela ficar sem trabalho, Deus. Não deixa ela ficar sem trabalho, Pai. Envia os clientes lá, Pai, para a empresinha dela que ela tem. Envia os clientes, Pai. Não deixa ela passar necessidade de nenhuma forma. Deus, eu oro por ela, Pai. Eu oro pela vida da Fabiana, Deus. Eu oro pela Fabi. Deus, essa amiguinha que acabei de conhecer. Essa amiguinha, Deus, que tem um sonho. E o sonho dela, Pai, é ela ser contratada. Ela precisa de uma porta de emprego na vida dela, Senhor. Paizinho querido, ela se preparou, ela estudou. E ela tem esse sonho, esse desejo no coração dela, Pai. Provê na vida dela, Deus. Paizinho querido, provê na vida dela, Deus. Alcança a vida dela, Pai, com provisão, Pai. Deus de poder. Não dá para viver nesse mundo sem provisão, Senhor. Não dá para experimentar nesse mundo, Pai, a vida abundante que o Senhor tem. Se não houver emprego, se não houver provisão, não dá, Senhor. Então, Paizinho querido, minhas amiguinhas de perto estão diante do Senhor, Pai, diante do Senhor. Os meus vizinhos aqui de perto, a vida do seu Paulo, da dona Lígia, eu peço a tua bênção, a bênção da saúde, a bênção do cuidado, da proteção para a vida deles, da salvação, a vida da dona Johnny, a vida dos seus filhos, do seu João. Eu peço salvação, cura, libertação, Pai, a vida da dona Maria com o seu José. Deus, os meus vizinhos aqui de perto, que o Senhor acampe teus anjos guerreiros, Pai, anjos guerreiros neste lugar, nos guardando, nos protegendo, Pai. E acampa, Deus de poder, teus anjos com espada flamejante nos 4 cantos do projeto social hoje. Dos 4 cantos, Pai. Que o lugar seja blindado para a glória e honra do teu nome. Que ele se torne invisível aos olhos de Satanás no dia de hoje, em nome de Jesus, que todo lugar seja blindado no poder e na autoridade do nome de Jesus, Nós oramos assim, agradecidos, Pai, porque o Senhor é o Deus que ouve as nossas orações. Pai, eu oro pelo meu pai, eu te agradeço pela vida do meu pai. Abençoa o meu pai,
dá lucidez para ele, dá alegria para ele. Ajuda teu filho, Pai, dá saúde para ele, Pai. Obrigada pela lucidez do meu Pai. Eu oro por ele, Deus, no dia de hoje, te agradecendo pela vida dele, te agradecendo por toda a instrução que um dia eu recebi da vida desse homem, Pai. Deus de poder, toma teu filho nas tuas mãos, Pai querido, Pai de poder e de graça. Nós oramos assim em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.